Oi, gente, vocês estão felizes? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre papelaria de casamento. Então, esse fornecedor, normalmente eu indico você a fechar ele ali por volta de 9 meses antes da data do seu casamento. Se você tá fazendo um planejamento ali com base em 12 meses, a gente começa fechando os fornecedores que têm maior prioridade e ao longo dos meses a gente vai fechando outros. Não que a papelaria não tenha importância, mas normalmente fornecedores de papelaria, eles atendem mais de um casamento por data. Então, por isso que você pode fechar ele um pouco depois. Então, ali mais ou menos 9 meses, você vai atrás desse fornecedor, você já fecha a papelaria do seu casamento, que envolve o convite e também outros itens de papelaria que você vai utilizar no seu casamento. E aí, você já deixa tudo certinho, tudo fechado com ele. Normalmente ele vai te dar um prazo ali de quando ele vai começar a confeccionar os seus convites, e para isso é importante você passar para esse fornecedor qual as datas que você vai precisar dos seus convites para ficar ali tudo certinho. Mas para facilitar esse processo, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a lista de casamentos e como que você pode preencher essa lista. Porque assim, às vezes tem noivos que começam ali só a colocar os nomes, vão colocando por apelido e vão preenchendo a lista. Mas depois eles vão ter um retrabalho lá na frente para formatar tudo isso, para entregar para esse profissional que vai fazer os convites. Então eu quero te ensinar uma forma de você já começar a sua lista de casamento de uma forma que vai facilitar e muito esse processo. Então, o que eu sempre digo para os noivos é para fazer a sua lista e preencher ela de forma completa. E o que seria isso? A primeira versão em si da lista, essa talvez você pode meio que preencher de qualquer jeito, porque essa você vai fazer assim na emoção. Lá no começo, antes de você começar a organizar seu casamento, você vai fazer uma lista inicial colocando todo mundo que você tem vontade para o seu casamento. Normalmente vai dar um número absurdo, você vai ver que você vai precisar reduzir, tá tudo bem, é assim mesmo que acontece. Mas quando você vai filtrando e chegando ali numa lista mais real, sabe? Numa lista que você fala, são esses que eu vou querer convidar. Então, eu dou essa dica de já preencher a lista de forma completa. E o que seria isso? Você colocar o nome completo da pessoa, porque você pode precisar dessa informação. Então já é bom você deixar ali o nome completo dela sem apelidos. Você também deixar uma coluna de como você quer que esteja escrito o nome no convite. Então, você vai colocar ali, por exemplo, João Silva de Souza, e você vai colocar Aline Figueiredo da Silva. Essas duas pessoas, elas são casadas, exemplo. E aí você coloca o nome completo delas, depois você pode mesclar ali no Excel e colocar do ladinho como que você quer que esteja o nome delas no convite. Então, por exemplo, vamos supor que eles são seus tios, aos tios João e Aline, ou aos queridos João e Aline. Enfim, a forma como você vai colocar, depois você vê, mas é interessante você já deixar uma coluna da forma que você quer que esteja escrito, tá? E aí você pode até deixar um númerozinho, por exemplo, no Excel, sabe? Compilando essas células para mostrar quantos convites vão ser, porque não necessariamente a quantidade de pessoas é a quantidade de convites, porque tem pessoas que vão receber, são várias pessoas, mas vão receber um convite só porque são família. Então você já pode ir colocando ali a quantidade de convites, isso também facilita depois você somatizar tudo e passar para o seu fornecedor de papelaria quantos convites são. Então, quantidade de convites, os nomes completos, a forma como você quer que esteja escrito no convite, e aí eu acho legal também colocar algumas colunas, por exemplo, identificando se é homem ou se é mulher, e se é criança, e até de repente a idade. Por que isso? Vamos supor que lá na frente você vai decidir dar lembrancinhas para as mulheres, tipo assim, chinelo para as mulheres, na hora da festa, para elas descerem do salto, ficarem mais confortáveis. Aí, para você não ter que ficar contando na sua lista quantas mulheres são, você vai no total. Já tem nessa lista marcado quantas mulheres são. Então, você vai lá, são 70 mulheres. Beleza, então vão precisar de tantos chinelos. Eu quero dar alguma coisa para os homens, mesma coisa, já está lá a informação, está muito mais prática. Crianças, para passar a quantidade total para o buffet, não só a quantidade de pessoas, mas a quantidade de crianças. Então você já tem ali, de 100 convidados, 20 são crianças, então são 80 pessoas e 20 não vão pagar. Ou, por que é legal colocar a idade? Porque tem buffet que, por exemplo, até 5 anos não cobra, de 5 a 10 cobra meia, aí depende também do buffet. Mas se você já tiver essas informações desde o início, isso facilita muito. E na hora que você começar a preencher a lista, você vai ver que tem muitas informações que às vezes você não sabe. Às vezes você convive tanto tempo com aquela pessoa e você ainda não sabe. Às vezes o nome, às vezes você conhece só pelo apelido, não sabe exatamente como escreve o nome, você vai ter que ir atrás disso, não sabe quantos anos o filho daquela pessoa tem. Mas aí aos poucos você vai buscando essas informações
informações e você vai deixando a sua lista de forma completa. O nome completo em si, não necessariamente sempre você vai precisar. São alguns casos que às vezes precisa e por isso que eu oriento a colocar o nome completo, porque facilita, mas se você não tiver o nome completo, não tem problema. Coloca pelo menos o primeiro nome e o segundo, porque às vezes pode ter pessoas de nomes iguais na lista, então isso vai dificultar no dia, até mesmo para fazer o check-in das pessoas, né, na hora que elas entrarem. Então se você conseguir pelo menos colocar o nome e o sobrenome, isso já vai facilitar e muito. Então, depois que você já tem a sua lista toda preenchida, bonitinha, isso já tá pronto, todas as informações estão lá, você já tem o seu fornecedor de papelaria contratado, ele já está ali fabricando os seus convites. Com quanto tempo antes você envia os seus convites? Isso é uma dúvida muito frequente dos noivos. Então, o que eu sugiro? Se você tem convidados que moram fora do país, a gente sugere que esses convites sejam enviados com 3 meses de antecedência. Aí você me fala, mas Bruna, se a pessoa realmente for vir de fora, 3 meses de antecedência é muito pouco para ela vir no meu casamento. E de fato é. E por isso que a gente tem o famoso Save the Date, que é como se fosse um convite feito pelos noivos, mas de uma forma muito mais simples e ele pode ser apenas digital. Até mesmo o fornecedor de papelaria que costuma fazer isso, porque ele já está fazendo a arte do seu convite, então ele faz essa arte do Save the Date, ou você mesmo também pode criar. Então, o Save the Date, ele tem ali as informações do seu casamento como data e horário para que a pessoa realmente ela guarde essa data. E esse Save the Date, ele é legal você enviar ali uns 6 meses antes da data do seu casamento para pessoas que moram fora, tanto fora do país quanto fora da cidade, ou pessoas que você sabe que tem uma agenda muito complicada, às vezes pessoas que viajam muito a trabalho, mas que você quer muito que esteja no seu casamento e que ela já guarde essa data, você pode enviar o Save the Date. E aí essa pessoa já guarda ali a data do seu casamento até que ela de fato receba o convite. Então, falando de convidados de fora do país, a média ali é 3 meses antes da data do casamento. Pessoas de fora da cidade, a gente costuma falar para vocês começarem a enviar 2 meses antes do casamento. Talvez alguns vocês vão querer enviar por correio, outros talvez vocês vão querer enviar pessoalmente, porque às vezes é uma cidade que é meio que próxima, então vocês vão levar. E aqui fica até uma outra dica. Essas pessoas que vocês já sabem que são de fora e que vocês vão precisar enviar até por correio, já busquem o endereço delas e deixem também salvo nessa planilha de convidados. Vocês já colocam a informação do endereço e isso vai facilitar e muito na hora que vocês tiverem que, de fato, enviar os convites. E para os convidados que são ali da sua cidade mesmo, convidados que você já tem ali a rotina de conversar com eles, né, de estar com eles de forma mais fácil, você começa a entregar de 45 dias a 30 dias antes da data do seu casamento. E assim, a tarefa de entregar os convites, ela é um pouco cansativa, assim, apesar de ser super gostoso, porque você começa a ver ali o seu sonho, parece que começa a tomar forma, começa a ficar mais real, porque você tá de fato já entregando o convite pra pessoa e falando, olha, é nessa data, vem no meu casamento, e assim, a emoção é muito grande. Mas é um pouco cansativo, principalmente se você tiver muitos convidados, porque vocês têm que encontrar eles na casa deles ou em algum outro lugar, marca, e às vezes alguns querem conversar, então assim, toma tempo, sabe? Então, é uma atividade que demora, por isso que a gente começa a falar ali lá 45 dias antes da data, já começa a ir entregando, porque vocês não vão conseguir fazer tudo de uma vez, para que até 30 dias antes do casamento vocês já tenham tudo entregue. É uma data muito boa. E por quê? Existe o RSVP, que é a confirmação de presença. E essa confirmação de presença, ela é muito importante porque vai ajudar vocês até a ter um norte de quantas pessoas estão pretendendo ir no casamento de vocês para que vocês possam passar para o buffet. Porque normalmente o buffet, ele pede ali, depende de cada buffet, às vezes até 20 dias antes, 15 dias antes da data do casamento, uma confirmação de quantas pessoas de fato irão. Ou, às vezes vocês vão precisar aumentar a quantidade de pessoas. Normalmente os buffets não permitam que reduzam, mas se vocês veem que tem menos pessoas confirmando, vocês podem até convidar algumas outras que estão ali meio que na lista de espera, então por isso que é interessante. Mas às vezes você vai precisar aumentar a quantidade de pessoas para o buffet, então por isso que tem essa margem, por isso que é legal até 30 dias antes já estar tudo entregue. E aí o RSVP, como que ele é feito? Se você tem uma cerimonialista, provavelmente ela vai fazer isso para você, mas se você não tem, eu sugiro de repente que você chame ali uma amiga que é próxima e que é bem organizada para ela fazer essa tarefa para você, porque tem muitos noivos que eles mesmos querem fazer a confirmação de presença, pedem para que os convidados entrem em contato com eles e confirmem a presença. Porém, o que acontece? Muitos convidados às vezes sabem que não vão ou não tem muita certeza, mas fica meio assim de falar para os noivos que talvez não vão, sabe? Fica
às vezes fica sem jeito, ou até mesmo quando os noivos entram em contato para pedir a confirmação, a pessoa fica sem jeito de falar que não vai, então eles acabam confirmando. Quando isso é feito por um terceiro, por uma pessoa que eles não conhecem, é muito mais fácil deles dizerem a verdade, acreditem ou não. Então deles falarem, olha, não vou poder ir porque vou estar trabalhando, não vou poder ir por esse e esse motivo. Ou às vezes nem dão um motivo, mas enfim, é muito mais fácil deles realmente falarem se vão poder comparecer ou não. Então por isso que é legal ser uma pessoa de fora, se é a sua cerimonialista perfeito, se não, veja uma pessoa, um amigo que possa ficar responsável por essa tarefa. E aí a gente tem tanto o RSVP passivo quanto o RSVP ativo. O que é isso? O passivo é quando o próprio convidado entra em contato com essa pessoa e confirma a presença dele ou cancela a presença dele. Então, no seu convite, normalmente vai ter ali um cartãozinho pequenininho, ou no próprio convite vai estar escrito confirmação de presença até tal data. E é interessante que vocês coloquem uma data antes da data que vocês precisam passar as informações para o buffet, porque vocês precisam ali ter um tempo hábil. Então, coloca uma data ali, olha, até tal data, por favor, confirmar a presença. E aí, tem muitos convidados que eles mesmos já começam a entrar em contato com essa pessoa e confirmar ou cancelar a presença deles. Isso é um RSVP passivo, onde o próprio convidado entra em contato. Agora, o ativo é quando a cerimonialista ou a pessoa que está recebendo essa confirmação de presença precisa entrar em contato com o seu convidado porque ele não confirmou. E acreditem ou não, é muito comum os convidados não confirmarem ou simplesmente não falarem nada. Infelizmente, a gente ainda sofre um pouquinho com isso. Então, o RSVP ativo ele é muito importante, porque as pessoas vão entrar em contato. E de verdade, gente, eu sugiro que isso seja feito até pelo WhatsApp, porque hoje em dia é muito difícil as pessoas que atendem ligação de estranhos, sabe, de números que elas não conhecem. Então, pelo WhatsApp acaba sendo muito mais prático. Hoje, inclusive, tem muitos aplicativos de gestão de eventos que as cerimonialistas usam, que já tem toda uma estrutura para enviar essa confirmação de presença. É muito legal, os noivos já conseguem ter acesso ali online a quantos convidados confirmaram, quem cancelou, quem disse que ainda não sabe, quem não falou nada ainda. É muito bacana mesmo. Mas caso a cerimonialista não tenha uma plataforma dessa, ou seja um amigo que esteja fazendo, vai ali pelo WhatsApp, vai mandando, vai tendo uma planilha de Excel de controle para você ter essa noção. E aí no final de tudo você consegue saber quantas pessoas já confirmaram, se tem pessoas que falaram que de repente não vão, e às vezes vocês têm até uma margem para realmente colocar outras pessoas que você não tinha convidado porque já tinha excedido o número total de convidados que você tinha disponível. Então eu julgo que a confirmação de presença, ela é muito, muito importante mesmo. E eu acho que é isso, gente, as principais dicas assim a respeito de convites, da lista de presença. Se você tem ainda alguma dúvida a respeito disso, deixa aqui nos comentários e se eu souber vai ser um prazer te ajudar. Não se esquece de deixar um like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!